O Estatuto do Idoso, que foi regulamentado pela Lei 10.741 de 2003, ele apresenta como primordial algumas dimensões. O que são essas dimensões que o Estatuto do Idoso apresenta? São algumas situações que precisam serem contempladas, que precisam serem trabalhadas e respeitadas de acordo com as particularidades da população idosa. Primeiro, eles precisam ter direito à vida. Quando fala-se direito à vida, pessoal, fala-se direito a uma vida que apresente condições respeitosas para aquela fase que ele está vivendo, que é o quê? Que é a fase do envelhecimento, tá? Eles precisam ter direito à liberdade, direito ao respeito, à dignidade. Quando fala-se de dignidade, fala-se desde a dignidade social até a dignidade de acesso a esses serviços. É digno, é direito do paciente idoso, quando ele chega em uma unidade de saúde, ele ser tratado com respeito, com qualidade, que a linguagem seja adaptada, que a linguagem seja direcionada para ele, que o profissional olhe olho no olho desse paciente, tá? É direito também desse paciente, desse idoso, é uma outra dimensão, o oferecimento de qualidade na alimentação, na nutrição desse idoso. Por quê? Porque sabemos que no período de envelhecimento nós perdemos muitas proteínas, muitos componentes que fazem parte da nossa formação nutricional, exatamente pela diminuição da capacidade de produção que o nosso organismo apresenta na fase de envelhecimento, tá bom? Nós temos direito à saúde, isso aí já está lá na Constituição de 88, né? E o idoso ainda mais garantido agora com a Política Nacional de Saúde do Idoso, a convivência familiar e comunitária. Todo mundo tem direito a conviver com a sua família, independente da situação. Os direitos da pessoa idosa na saúde. Muito importante esse slide. Quais situações o idoso tem garantido o direito de acesso? Em todas as situações. Não tem exceção. Chegou, precisa ser atendido. Tá? Claro, de acordo com com as condições da unidade de saúde, de acordo com as condições do serviço, tá? Então, quando se trata de direitos da pessoa idosa, nós precisamos entender que esse direito ele precisa ser apresentado de forma integral, tá? Através do Sistema Único de Saúde, que tem a maior responsabilidade de oferecimento dessa política em sua integralidade. É isso que está dizendo aí no primeiro parágrafo para vocês. O direito ao acompanhante em caso de internação é lei. Todo idoso a partir de 60 anos de idade, que nós sabemos que é a faixa etária que já é classificado como idoso, ele tem direito do acompanhante. Porém, quando se trata desse direito, nós precisamos entender que alguns serviços de saúde, esses direitos precisam serem adaptados. Como, por exemplo, em uma sala de emergência de uma unidade de pronto atendimento. O idoso tem direito a um acompanhante. Porém, no momento que o idoso entra em uma sala de emergência, significa que ele não está bem. Para aquele atendimento de emergência, a equipe de saúde pede a privacidade do paciente e solicita que o acompanhante fique lá fora aguardando ser chamado. Por quê? Porque existem procedimentos que são cabíveis de sigilo. São procedimentos que a pessoa que não é da área da saúde, quando ela vê fazendo, quando ela escuta algumas falas técnicas, ela fica assombrada, ela fica nervosa e pode apresentar um comportamento que venha trazer prejuízos para o atendimento daquele idoso. Após a estabilização desse paciente, o acompanhante é solicitado, recebe as informações e realiza-se a adaptação desse acompanhante naquele momento ou não. Depende muito do setor, tá bom, pessoal? Depende muito do serviço que está sendo prestado para aquele paciente idoso.
É outro direito do paciente idoso exigir que nenhuma ameaça possa interferir o seu direito de saúde, o seu direito de atendimento, tá? É um direito do idoso exigir que a política de saúde do idoso seja cumprida em sua integralidade, tá? Tem algumas observações dentro do Estatuto do Idoso que eu achei importante colocar aí para vocês, que fala sobre a gratuidade no serviço público de transporte terrestre, né? Aí fala que são 2 vagas gratuitas no transporte interestadual, salvo engano, esse agendamento, esse serviço precisa ser de forma agendada de acordo com a disponibilidade de assentos. É uma forma de organização do serviço, né? Reserva por 5% dos estacionamentos públicos. Isso a gente já vem percebendo o crescimento dessas vagas reservadas, né? O que falta ainda é nós, que não somos da faixa etária dos idosos, não fazemos parte desse grupo, entendermos que nós precisamos respeitar essas vagas, que essas vagas não são direcionadas para o nosso grupo, né? E também falei aí para vocês que os idosos têm direito a solicitar o BPC, que é um benefício de prestação continuada após os 65 anos de idade. Quando que esse benefício pode ser concedido? Quando for comprovado que esse idoso não tem mais condições de manter a sua própria subsistência, tá? Não é qualquer idoso que tem direito, passa por todo um processo de aceitação ou não pelas entidades públicas, tá? Quando aposentado por invalidez, esse idoso ele também tem direito a 25% de aumento na sua renda. Claro que não são em todos os casos. Tem os casos específicos que dão direito a esse aumento de 25%. Tá? Também passa por um processo de avaliação e por um processo de supervisão para poder ser deferido ou indeferido a aplicação desse acréscimo de 25%, tá? Idosos que têm violência confirmada. Como que funciona essa situação? Independente se seja uma violência praticada por familiar ou não, essa violência ela precisa ser notificada, é uma notificação compulsória. Essa notificação tem que ser feita pelos serviços de saúde, tá? Qualquer pessoa pode procurar o serviço de saúde, fazer uma observação junto ao serviço de saúde e solicitar uma investigação da situação daquele idoso, tá? Quando nós percebemos que um idoso está passando por alguma situação de sofrimento e não tomamos uma medida contra aquela situação, nós estamos sendo coniventes com aquela situação, com aquela agressão junto àquele idoso que na grande maioria das vezes não apresenta condições de se autodefender, tá? Coloquei aí para vocês essas 3 referências bibliográficas para vocês terem início, para vocês terem como leitura complementar na sua integralidade tudo que nós trabalhamos até agora. Porque é importante vocês realizarem a leitura dessas 3 bibliografias na sua integralidade para vocês terem acesso à Política Nacional de Saúde do Idoso, ao Estatuto do Idoso, à portaria que regulamentou todo esse serviço. É importante vocês realizarem essa leitura em sua integralidade, tá bom? Dentro da política de saúde do idoso, nós temos alguns pontos fortes que não podem serem esquecidos, como por exemplo, a saúde para a população idosa não deve se restringir a controle e prevenção de agravos de doenças. Nós precisamos controlar, prevenir e principalmente promover saúde desse grupo, tá bom? Precisa-se também favorecer a interação entre as políticas e entre os setores
intersetoriais, na verdade, as políticas intersetoriais dos serviços que oferecem atendimentos a essa população, tá bom? O envelhecimento bem-sucedido, segundo Pelply, de 2000, é um autor que trata muito sobre a política do envelhecimento. Ele diz que o envelhecimento bem-sucedido é a menor probabilidade de doença. É uma alta capacidade funcional física e mental, tá? E o engajamento social ativo com a vida, ou seja, tudo que nós desenvolvemos na nossa vida pré-envelhecimento, junto com as nossas responsabilidades sociais, vão serem identificadas na nossa fase de envelhecimento. Ou seja, o resultado de tudo que nós desenvolvemos vai estar presente de forma muito fortemente no nosso envelhecimento. O Ministério da Saúde, pessoal, recomenda, no último slide, penúltimo é o último slide de vocês, recomenda que, vejam bem, não são normativas, não é uma obrigação, é uma recomendação que irá auxiliar-nos nessa política tão específica que é a Política Nacional do Idoso, tá bom? Recomenda aumentar os anos de vida saudável. Através de quê? Através de mudanças de hábito, atividade física, alimentação saudável, um controle social, um controle psicológico. Claro que isso é adaptado dentro das nossas condições de vida, né? Reduzir as disparidades, ou seja, as diferenças, os espaçamentos entre os setores, entre os serviços ofertados para esse grupo. O Ministério, a OMS também recomenda que deve-se incentivar, assegurar o acesso aos serviços preventivos de saúde. Deve-se trabalhar com promoção e prevenção de saúde, tá? Para evitar que o idoso chegue na fase de tratamento, tá bom? A OMS também recomenda que nós devemos orientar o equilíbrio da responsabilidade pessoal. Essa responsabilidade pessoal é o quê? É o autocuidado. Nós precisamos promover momentos de educação. Para quê? Para que esse grupo perceba que eles precisam se autocuidar. Eles precisam cortar o cabelo, eles precisam tirar a barba, eles precisam tomar banho, eles precisam escovar os dentes, eles precisam fazer uma caminhada, pegar um sol para adquirir vitamina. Ou seja, eu preciso favorecer, oferecer meios para aquele idoso realizar as atividades de autocuidado. E se ele precisar de auxílio, é onde eu entro auxiliando esse idoso para a realização dessas atividades, tá bom? Mas eu não posso nunca, jamais fazer pelo idoso quando ele apresenta condições em plenitude de realizar as suas funções diárias, tá bom? As famílias e os indivíduos, eles devem se preparar para o processo de envelhecimento. Não é um processo fácil. Não adianta, porque é a fase da melhor idade. Melhor idade quando se tem saúde, quando se tem equilíbrio psicológico, quando se tem equilíbrio financeiro, quando se tem carinho, quando se tem equilíbrio social, quando você, dentro desse equilíbrio social, você está perto da sua família, quando você tem os seus direitos resguardados, tá bom? Quando você tem os seus direitos respeitados. Isso sim é uma recomendação assim que nós não podemos deixar de lado, tá, pessoal? Então, a nossa aula de hoje foi uma aula introdutória sobre a Política Nacional de Saúde do Idoso. A nossa próxima aula, que será no próximo sábado, será também sobre a Política Nacional de Saúde do Idoso, onde trataremos de outros assuntos dentro desse tema de política nacional do idoso, tá? Então, assim, eu solicito que vocês façam a leitura dessas 3 bibliografias que eu passei para vocês. São bibliografias altamente confiáveis que vocês podem ler
sem medo de estarem acessando uma informação inverídica, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp para vocês. Em alguns momentos eu estarei respondendo essas perguntas. Eu desejo sabedoria para vocês e um bom final de semana.